pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas más. E entre as cositas más de hoje, eu ainda estou aqui falando sobre Ainda Estou Aqui, porque é neste domingo, dia 2 de março, que será um dia histórico para o cinema nacional, porque o Brasil está concorrendo a 3 categorias no Oscar. E será que o Trump, sim, será que Donald Trump vai dar esse Oscar para o Brasil? Aí você vai me dizer, ué, Neida, como assim? Donald Trump dando esse Oscar para o Brasil? Vem comigo que nós vamos dissecar isso hoje. Seguinte, pessoal, vocês sabem que Fernanda Torres está um luxo, né? Mas assim, um luxo muito maravilhoso. Vestida de Chanel, vestida de Alexandre Hercovitch, vestida de Bottega Veneta, de Dior, mas tá um negócio. E além de estar muito chique, a mulher ela está condizente com o personagem dela, né? Com a Eunice Paiva no filme. Então, assim, ela tá certíssima. Ela está certíssima do início ao fim. Acho que por 2 razões. Primeiro, pelo fato de que ela é muito inteligente e muito sagaz e perspicaz, mas também acho que essa mulher está muito bem assessorada pelo pessoal da Sony, né? Que a Sony é a empresa que está fazendo a distribuição do filme dela nos Estados Unidos. Na Europa parece que tem uma outra empresa, mas a Sony é quem abraçou o filme para distribuir nos Estados Unidos. E a gente aprendeu, eu acho que o Brasil aprendeu com esse filme, como se faz uma campanha para o Oscar. A gente viu, vou deixar isso aqui bem claro, que este filme, Ainda Estou Aqui, é um filme muito bom, ele é tecnicamente muito bom, os atores estão ótimos, a história é muito boa, é Walter Salles que está dirigindo, né, gente? Mas, porém, contudo, todavia, um filme jamais concorrerá ao Oscar e, sobretudo, jamais ganhará um Oscar se você não tiver uma campanha pesada por trás dele. E para isso você precisa ter uma empresa americana de distribuição de filme que te abrace e leve você. Leve você para onde? Para tudo! Todas as entrevistas que vocês puderem imaginar. Todos os jantares que vocês puderem imaginar. Todos os festivais e eventos que vocês puderem imaginar. Essa empresa vai ter que cavar eventos, inclusive. Cavar como? Ela vai ter que produzir eventos também, conversar com gente influente, para poder alugar uma sala de cinema e chamar jornalistas importantes e atores importantes para poder apresentar o filme. E aí você vai dar entrevista no final. Gente, é um negócio insano. Insano. E eu acho que é engraçado até que a própria Fernanda Montenegro falou que quando ela concorreu ao Oscar lá em 1999, se eu não me engano, também com o filme do Walter Salles, né? Com o maravilhoso Central do Brasil. Eu amo esse filme, sobretudo a trilha sonora desse filme. A trilha sonora, olha, um negócio de você ficar ouvindo pra trabalhar, sabe? Pra escrever. É um negócio muito bom mesmo. Mas Fernanda Montenegro, como aquilo dali é assim, é você ser sugado, né, para fora do planeta. Você tá vivendo em outro mundo, entre ETs, inclusive. E a Fernanda Montenegro falou, nossa, foi como uma viagem a Júpiter. Aí até perguntaram pra Fernanda Torres, né, a filha dela agora, e aí, tá sendo uma viagem pra Júpiter? Aí ela falou, sim, está sendo uma viagem para Júpiter, mas eu estou numa espaçonave melhor. E eu acho que a espaçonave melhor dela é justamente o fato de que a mãe dela não falava muito inglês, né? A Fernanda Montenegro não falava muito inglês, e a Fernanda Torres fala inglês muito bem. Inglês, não apenas inglês, né, gente? Fala italiano, fala francês, fala inglês perfeitamente bem. Tá todo mundo chocado com o inglês de Fernanda Torres. Mas, eu não sei se vocês sabem, só que Fernanda Torres já foi casada com Gerald Thomas, aquele diretor, né? Sobretudo diretor de teatro, né? Gerald Thomas, e ela, na década de 90, ela viveu, se eu não me engano, ela viveu alguns anos em Nova York com o Gerald Thomas. Então, assim, uma pessoa que já morou nos Estados Unidos. Então, é natural de que o inglês dela seja realmente muito bom. Fernanda Torres, inclusive, gente, ela é escritora, ou seja, ela além de ser atriz, ela também é escritora. A mulher, ela é inteligente! Já deu pra sacar isso? Já engoliram isso? De que a mulher é inteligente? E além de ser inteligente, ela tem carisma. É outra coisa também que está inegável. E ela é engraçada demais. E ela tem conseguido fazer graça
coisa que a mãe dela ficava um pouco travada, a Fernanda Montenegro, que é uma sumidade de atriz, né? Maravilhosa. Mas você quando não domina a língua, e você também quando não se sente muito à vontade, às vezes também, que você, às vezes até pode dominar, mas se você não se sente muito à vontade, você não consegue comer o outro, engolir o outro. A Fernanda Torres, ela pode sentar do lado de qualquer entrevistador dos Estados Unidos e ela engole a pessoa se ela quiser, ela tem engolido. Ela tem engolido. Eu acho até que ela tem que se conter. Vani se contém. Fátima se contém. Porque muito, é claro que muito da Vani, né, dos normais, era da Fernanda Young que escrevia aquilo, fez o texto da maravilhosa e saudosa Fernanda Young, que morreu cedo demais, né, gente? Ela teve um ataque de asma, assim, no interior de Minas Gerais e não conseguiu chegar a tempo num hospital. Morreu muito, muito, muito cedo. Foi realmente uma perda muito grande. A Fernanda Young também é uma pessoa muito interessante, muito engraçada também. O texto dos normais é um texto dela. Então, assim, a Vani é muito doida, porque Fernanda Young escrevia aquele texto muito doido, mas assim, mas casa demais com a Fernanda Torres, que ela também é muito aquilo. Assim como Fátima também é muito doida, muito mais doida do que a Sueli, por exemplo, nos tapas e beijos, né? Slaps and kisses. Mas assim, acho que em muitas entrevistas, Fernanda Torres tem até que se segurar um pouco. Porque se você deixar ela vai. E como o público americano não conhece muito ela ainda, ela tem, às vezes ela tem que se conter um pouco, porque aqui no Brasil a gente tá louco para que ela pareça assim totalmente drogada. Mas nos Estados Unidos ela tem que se conter um pouquinho, né? Até para ser um pouco mais palatável pro pessoal, o pessoal entender um pouco melhor, né? Aceitar também as coisas que estão sendo ditas de um pouco melhor, mas ela tem engolido geral. E a pergunta que fica é, nós estamos concorrendo a 3 categorias, quais são as 3? Por sinal, já deixo aqui bem claro, né? Não sei se você é novo aqui no meu canal, cadê o like aí no vídeo, se inscreve, comenta pra caramba pra poder ajudar aí o algoritmo, tá? Mas vocês sabem que eu já fiz 2 vídeos sobre Ainda Estou Aqui. Vou deixar aqui em cima e vou deixar aqui os links aqui embaixo também. Assistam. Um dos vídeos eu falo bastante sobre a história da família Paiva, né? Da família do Rubens Paiva, sobre o sequestro dele, assassinato dele. Deixei sobre o filme, né? Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso. O segundo foi sobre a representatividade, né? O fato de que o Globo de Ouro, os votantes no Globo de Ouro estão agora mais diversos, e foi essa diversidade e a representatividade que fez com que Fernanda Torres pudesse ganhar um Globo de Ouro, que se fosse o antigo Globo de Ouro, como ele era antigamente, ela não ganharia. Então, assim, esse Globo de Ouro mais diverso fez com que ela ganhasse, e foi ela ganhando no Globo de Ouro que permitiu que ela fosse nomeada a concorrer no Oscar como melhor atriz. Então, quais são as 3 categorias, né, que nós vamos ver aí? O filme Ainda Estou Aqui concorrendo no domingo agora, dia 2 de março. Nós temos melhor filme estrangeiro, nós temos melhor atriz e nós temos melhor filme at all, melhor filme do ano, melhor fucking filme, tá certo? Essa daí nem o Walter Salles esperava, tá? Eles já estavam comemorando tanto quando eles viram melhor filme internacional e melhor atriz, eles ficaram, meu Deus, melhor atriz, e aí o pessoal passou na televisão, inclusive, e agora nas nominações dos melhores filmes, o pessoal falou, tá aqui também, melhor filme. Ele, o quê? Melhor filme? Aí ele ficou bem assustadinho, ó. Então é o seguinte, gente, o Brasil ele já concorreu a melhor filme estrangeiro algumas vezes. Inclusive, falei pra vocês do Central do Brasil, né? O Central do Brasil tava com duas indicações, né? Que era melhor filme estrangeiro e melhor atriz pra Fernanda Montenegro, lá em 1999. Inclusive, melhor atriz foi a primeira vez que uma brasileira no Oscar foi indicada a melhor atriz, né? Mas melhor filme estrangeiro, alguns filmes brasileiros já concorreram. Então, assim, nós temos O Que É Isso, Companheiro, por exemplo. Nós temos Central do Brasil. O Diários de Motocicleta, que também é um filme do Walter Salles, o Oscar não permitiu que ele concorresse, porque, assim, eram tantas nacionalidades, o Walter se juntou com tanto dinheiro externo e colaboração externa, eram tantas nacionalidades concorrendo juntas, que o Oscar não achou que aquilo fosse passível de nomear um país a concorrer por aquele filme, né? Era Brasil, Argentina, França, não sei o que era um conglomerado de países que fez Diários de Motocicleta, que é uma história da vida do Che Guevara antes de Che Guevara ser o Che, né?
É quando ele fez uma viagem de formação, digamos assim, emocional e política pela América Latina, né? Foi quando ele conheceu as mazelas das veias abertas da América Latina e fez com que ele futuramente viesse a se transformar no Che Guevara. É um filme com Gael Garcia Bernal, que é lindinho, tem um rosto lindo, aquele menino lindo. Muito bem, olha aí, já me alongando aqui. Vamos falar sobre as entrevistas de Fernanda Torres e por que Donald Trump possivelmente vai entregar esse Oscar pra gente. Gente, o negócio é o seguinte, então são 3 categorias. A categoria de melhor filme internacional, né, melhor filme estrangeiro, é muito provável que a gente venha ganhar e a gente nunca ganhou. Essa que a gente concorreu bastante, vários filmes, né, que eu falei pra vocês. Concorremos, mas nunca ganhamos. Nunca ganhamos. E dessa vez, acho sinceramente que Ainda Estou Aqui pode ganhar o melhor filme internacional neste domingo, dia 2 de março, tá? As outras categorias são mais difíceis. Fernanda Torres ganhar melhor atriz é mais difícil, porque Demi Moore vem forte aí. Mas, se eu fosse apostar aqui $50 com vocês, 50 euros com vocês, eu apostaria que Fernanda Torres vai ganhar. Eu tô esperando 2 Oscars nesse domingo. Melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. Embora eu diga para vocês que melhor filme internacional, a probabilidade é altíssima. Fernanda Torres, melhor atriz, é uma probabilidade assim, 50-50%. Tá? Agora, melhor filme mesmo, melhor filme do ano, aí a gente não sabe, né? Aí o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. Mas mesmo assim, Eneida, tem esperança. Tem esperança. Eu tenho esperança por causa da votação. A votação que hoje em dia o Oscar escolhe, né, para poder fazer o melhor filme. Que é uma ponderação de cada votante tem que colocar o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º lugar, né, na ordem. Então isso pode favorecer alguns filmes, só que a gente vai com calma. Eu vou explicar essa votação para vocês. Primeiro eu vou dizer para vocês por que Donald Trump talvez vá dar o Oscar de melhor filme internacional pra gente e até, quem sabe, o de melhor atriz para Fernanda Torres. Por quê, Neida? Explico. Nós vamos analisar uma entrevista da Fernanda Torres, ela com o Walter Salles, para a CNN americana, tá? Uma entrevista que foi dada para Christiane Amanpour, que é âncora da CNN Internacional. Pera aí que eu vou botar aqui para vocês verem. Está aqui, deixa eu achar. Achei para vocês verem. Vamos voltar do início. Tá um pouco acelerado, porque a gente vai ouvir junto aqui, eu vou comentando, tá? Com vocês. Vou botar aqui meu fone e vocês vão ver por que Donald Trump vai dar esse Oscar pra gente. Pera aí, vamos na fé. Vamos na fé que esse maluco vai dar o Oscar pra gente, tá? Vamos na fé que a extrema-direita tá tão extrema que eles vão acabar dando o Oscar pra gente. Então, assim, quem é Christiane Amanpour? Christiane Amanpour, ela é âncora da CNN dos Estados Unidos. É uma mulher famosíssima, uma jornalista muito consagrada nos Estados Unidos. Ela é afiadíssima e vocês vão ver o quanto que a mulher é afiada. Mas, assim, só corte certo, tá? Só na navalha que a mulher vai. E eu queria dizer pra vocês como que, assim, o bate-bola entre os 3, tá? Entre a Fernanda, o Walter Salles e a Christiane Amanpour, tá? A âncora da CNN, tava um bate-bola assim, parece que ensaiaram, tá? Tava um negócio assim de gente, mas só no vapo-vapo, só na bola certa, sabe? Então, assim, vamos ver aqui comigo, vamos analisar. Fernanda Torres and Walter Salles, welcome to the program. Great to see you. It was an amazing film, particularly for our times. So let's get... Pera aí, que agora vocês vão ter que ver aqui o negócio. Ela falou, é um filme ótimo, né? Ou seja, it's a great film, mas especialmente para os nossos tempos. Tá escrito na tela, tá? Na legenda que vocês estão vendo. Especialmente para os nossos tempos. O que essa mulher está querendo dizer? Esta mulher está querendo dizer que este filme tem, aquilo que eu falei para vocês, tem uma qualidade técnica muito boa. Que é uma história muito bem contada. Ou seja,
Tecnicamente, o filme é muito bom, o diretor é muito bom, os atores estão muito bons, por isso que Fernanda Torres também está indicada a melhor atriz. Ou seja, se a gente for fazer assim, o Oscar deveria não contar com política, o Oscar deveria ser só uma análise técnica. Muito bem! Então, sobre técnica, nós estamos te dizendo que o filme é ótimo. Então pode ser que ganhe Oscars por causa disso, não é verdade? Só que para além do filme ser ótimo tecnicamente, o mundo que nós estamos vivendo politicamente tá difícil, não tá, gente? E houve uma coincidência temporal de que esse filme saiu num momento, ele foi lançado num momento em que politicamente ele é muito importante, tanto para o Brasil. Nós ficamos sabendo, nós passamos pelo governo Bolsonaro e vimos que eles tentaram um golpe de Estado. Inclusive, no meio da campanha desse filme, a gente viu que este golpe de Estado, inclusive, tinha projetos de tentativas de assassinato de figuras políticas no Brasil, né? De 3 figuras políticas importantes no Brasil, a possibilidade de assassinatos. Então, assim, nesse nível. E esse filme fala sobre questões políticas, né? De uma ditadura de extrema-direita, ou seja, de um momento que a gente vivia um golpe, né? E era justamente de extrema-direita, né? E era um golpe militar. Então, assim, exatamente o que estava acontecendo ali nos estertores de 2022, a mesma tentativa da mesma coisa acontecer. E nós estamos falando de um político, né? Um ex-político, porque o Rubens Paiva, ele foi cassado, né? Ele era deputado, mas ele foi arrancado porque do Congresso, porque ele foi cassado politicamente, né? Do tipo, seu mandato terminou aqui, porque assim nós queremos que seja. Não há mais democracia, não havia mais democracia no Brasil, então o mandato dele foi extirpado, ele foi cassado, e como se não bastasse, alguns anos depois, né, que ele foi cassado em 64, e em 71, em janeiro de 71, ele morreu, ele foi assassinado pelo governo brasileiro, por um governo ditatorial e militar. E aí, no meio da campanha do filme, o filme já é super bem falado por questões técnicas e por questões emocionais, inclusive, porque fala sobre a história de uma família destruída. Aí não importa se a família é de direita, se é de esquerda, não importa o tipo de ditadura, porque existe ditadura de esquerda também, não importa qual foi o tipo de ditadura que destruiu aquela família, o que importa é que esse filme ele é muito relatable, você consegue se enxergar, qualquer pessoa consegue se enxergar nesse filme, consegue se imaginar nessa situação. Esse filme trata da coisa mais abominável que pode ser, que é a destruição de uma família. E justamente uma pessoa que foi assassinada. Então aí você vê, no meio da campanha do filme, você vê todas as notícias saindo, né, da tentativa de golpe de Estado no Brasil, inclusive com a possibilidade de assassinato de figuras públicas, de políticos, né? Aí você fica, Jesus, mas parece assim que foi escrito nas estrelas, né? Momento político, tá casando demais para que esse filme seja muito falado, muito repercutido, e ele tá na boca do povo. Aí você pensa assim, não, tá na boca do povo no Brasil, por causa da situação política que a gente tá vivendo. Não, porque Donald Trump venceu de novo nos Estados Unidos. E o que ele tá fazendo lá, olha, só tem um mês que esse homem entrou no governo novamente. Um mês! Parece que já tem 30 anos. Porque o que esse homem tá fazendo não tá brincadeira, não. Inclusive, perseguição aos funcionários do Estado, aos servidores públicos, né, do país. Destruição de todas as políticas públicas que vocês possam imaginar. Então, assim, o que o pessoal tá vivendo nos Estados Unidos não tá brincadeira, não. E eles estão vendo que é como se fosse um golpe de Estado que o Donald Trump está dando no seu próprio país. Né? A pessoa democraticamente, porque ele foi eleito democraticamente, então ele democraticamente ele é eleito, ele toma o poder de forma democrática, ele assume o poder de forma democrática e ele vai ali dentro, ele vai destruir a democracia. E é o que ele tem feito, né? Então percebam as nuances de Christiane Amanpour, que é uma americana, âncora da CNN. Ela tá dizendo assim, nossa, o filme é muito bom. Tecnicamente, o filme é muito bom, mas sobretudo para os tempos que estamos vivendo. Ela está linkando esse filme, que é sobre a realidade brasileira na década de 70, com a história dos Estados Unidos, com o momento atual que os Estados Unidos está vivendo. Christiane Amanpour está dizendo para o público americano, vão
ao cinema, assistam esse filme e vejam o que pode acontecer com as famílias americanas quando nós deixamos o ovo da serpente crescer e brotar, né? A serpente sair do ovo. É isso que Cristiane está falando. Eu tô aqui para dissecar essa entrevista e para vocês verem como pode ser que Donald Trump venha a dar um Oscar para a gente. Vamos continuar. To the sort of the basis of it. Fernanda, you play the heroine Eunice Piver. It's the true story of her husband, your husband, her husband, who gets arrested, and later we find out what happens to him. You're the mother of 5 children, and it's set during the dictatorship that emerges in Brazil, a US-backed dictatorship, by the way. Opa! Peraí, como é que é? Não foi... Muita gente falou assim, eita, que semana passada foi só o que deu, foi isso daí, né? Nossa, Fernanda Torres falando em algumas entrevistas aí que a ditadura no Brasil, ela era apoiada pelos Estados Unidos. Nossa, vai perder o Oscar por causa disso! Fernanda Torres não tinha que ter misturado política, falou que os Estados Unidos apoiou a ditadura no Brasil, agora que ela vai perder o Oscar. Gente, vocês não repararam que na verdade isso é para tentar ganhar o Oscar? Que ninguém dá ponto sem nó? Eu não falei para vocês que essa mulher é muito inteligente e que ela não está indo só com a inteligência dela, que tudo isso que ela fala em entrevistas são coisas acordadas. A galera que tá por trás dela discute as coisas, com certeza, gente. Discute as coisas que devem ser ditas ou não devem ser ditas. E que devem ser ditas para um determinado público, numa determinada tipo de entrevista, num determinado canal. E em outros canais, o que pode ser dito, o que deve ser dito. Ou seja, o discurso é modulado para diversos tipos de canais e diversos tipos de audiência. Então, por exemplo, para algumas audiências, ela reforça o fato de que aquele filme dali é um filme que ele casa com qualquer pessoa de esquerda ou de direita. Por quê? Porque é uma família sendo destruída. E uma família, não importa se essa família estava vivendo uma ditadura de esquerda ou se uma ditadura de direita. O que importa é que essa família estava vivendo num governo ditatorial. E a família foi destruída por causa disso. Então, assim, uma família que perde um pai, as crianças que perdem um pai, a mulher que perde um marido, isso é terrível e isso é relatable, ou seja, isso é entendível, relacionável com qualquer pessoa, seja de direita ou seja de esquerda. Se você conhece algum brasileiro que está falando, eu não vou ver esse filme não me representa, ninguém conta o outro lado. Essa pessoa certamente é uma idiota que não sabe nada da história. Não conhece Rubens Paiva. Não sabe que Rubens Paiva não era de luta armada. Que Rubens Paiva nunca assaltou um único banco, nunca matou uma única pessoa. Que ele nunca pegou em armas contra o governo. A única coisa que ele era um deputado de um partido mais à esquerda. Era só isso! Se você acha que isso é razão para morrer torturado e nunca devolverem o seu corpo, sobretudo quando você é pai de 5 filhos, é porque você não presta. Nem Donald Trump eu quero que morra. Eu não acho que ninguém tem que ser assassinado. Por sinal, eu quero que essas pessoas vivam muito e paguem pelo que elas fazem. Mas se você acha que isso é razão para morrer assassinado e torturado ainda por cima, aí eu acho que o problema tá com você. Vamos continuar. Então, olha só. Cristiane Amanpour falou, nossa, uma ditadura no Brasil que era apoiada pelos Estados Unidos, aliás. Ali tem um aliás ali, aliás. E por que ela tá remarcando isso? Justamente para mostrar que a história americana nem sempre é bonitinha, nem sempre é... Por sinal, né? Quase sempre não é, né? E isso é uma coisa que a Fernanda Torres já tinha falado, inclusive, em outras entrevistas. Ela já tinha citado a Guerra Fria. Porque quando ela vai num programa nos Estados Unidos para falar sobre ditadura no Brasil, o período da ditadura militar no Brasil, o americano, he doesn't relate. He can't relate. Ele não se conecta. Porque isso é uma história que ele não viveu. Aquilo não cala fundo no coraçãozinho dele, porque isso é uma história que ele não viveu. Mas, quando Fernanda Torres relembra ao público americano de que
a ditadura militar no Brasil, ela se correlaciona com a Guerra Fria que havia no mundo, aí o americano se relaciona, porque a Guerra Fria ele viveu muito bem. E aí você vai dizer, ué, Neida, mas como assim Guerra Fria? Vocês lembram o que é a Guerra Fria, não é, minha gente? Após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos duas superpotências, né? Que eram os Estados Unidos ou a União Soviética. Os Estados Unidos capitalista, a União Soviética era comunista. Eles tinham as suas áreas de influência. E dentro das suas áreas de influência, eles não queriam que um determinado país se tornasse uma outra coisa. Então, por exemplo, dentro da zona de influência dos Estados Unidos, ele queria que todos os países fossem capitalistas. E se por acaso algum país quisesse um governo mais socialista ou mesmo comunista, e por vezes eram países que elegiam isso pela forma democrática, como o Chile, por exemplo. O Chile, né, quando Allende foi eleito, tá certo? Foi pela via democrática, as pessoas votaram, porque elas queriam um governo mais à esquerda, um governo que fosse mais socialista. O que os Estados Unidos fez? Apoiou um golpe de Estado. Né? Eles, inclusive, bombardearam o palácio. Foi no 11 de setembro, inclusive. Você acredita? Foi em 1973. Pesquisem, deem uma olhada, dá um Google. 1973, 11 de setembro, tá? O golpe lá no Chile, tá? Em Santiago do Chile. Palácio bombardeado. No caso do Brasil, os militares achavam que nós teríamos também um governo de esquerda, que a esquerda, né, um governo socialista, que o governo que todos os socialistas do Brasil estavam se prontos para dar um golpe. Era o que se acreditava no Brasil. Inclusive, os militares acham que eles deram um contragolpe no Brasil. É o que eles acreditam, que eles deram um contragolpe, que eles evitaram um golpe comunista. É o que eles acreditam, que eles evitaram um golpe comunista no Brasil. Tá bom? Não vou comentar. Vou só dizer o que eles acreditam, que eles estavam evitando um golpe comunista no Brasil. Então, obviamente, dentro desse sistema de Guerra Fria e de influência americana, os Estados Unidos apoiou o golpe militar no Brasil, apoiou, porque os Estados Unidos também comprou a ideia de que poderia haver no Brasil um governo comunista ou socialista, fosse por golpe, igual os militares achavam que ia ser, ou como era o caso do Chile, né, que foi um governo eleito. Os Estados Unidos não quer saber nem de golpe de esquerda, nem de democraticamente a esquerda ser eleita. Naquele período da Guerra Fria, ele ia lá e se intrometia na política interna daquele país. Não vou dizer para vocês que a União Soviética era bonitinha, não era, porque dentro da área de influência dela, quando um país também queria botar suas asinhas de fora, a União Soviética também ia lá e também fazia as coisinhas dela, tá bom? Guerra Fria nunca foi bonita, tá certo? As duas superpotências que existiam, elas agiam a ferro e fogo nas suas áreas de influência. Então, isso aqui é só para explicar para vocês, tá? Eu falo, porque eu gosto muito de falar, como vocês sabem, né? Mas isso aqui é só para explicar para vocês por que é que Fernanda Torres, em algumas entrevistas, cita a Guerra Fria, porque ela não é boba! Porque ela não é burra! Porque ela tem uma intenção, porque ela quer que o americano se correlacione com essa história. Para quê? Para que ele assista o filme. Afinal de contas, uma campanha do Oscar é uma campanha de convencer as pessoas a assistirem o filme. Não só o público em geral, mas sobretudo o público votante da academia. São 10 mil pessoas que eles têm que convencer a assistir o filme. Até porque, como eu falei para vocês no início desse filme, a qualidade técnica desse filme é muito boa, a história é muito boa. Então, tudo que Fernanda Torres e Walter Salles e Selton Mello, tudo que a Sony, inclusive, tudo que eles sabem é que se as pessoas assistirem esse filme, elas vão gostar. Inclusive, seja de esquerda ou seja de direita, porque como eu falei para vocês, mesmo você sendo de direita, você se relaciona com esse filme. You can relate. Por quê? Porque eu falei pra vocês que é a destruição de uma família. E isso é tudo que há de mais sagrado. Seja pra direita ou seja pra esquerda. Então eles têm que fazer uma campanha para que as pessoas assistam esse filme. E se o público americano não consegue se correlacionar, porque a história é sobre Brasil na década de 70. O filme é falado em português, é com legenda. O americano não gosta de ver filme lendo legenda. O americano gosta de ver filme falado em inglês para ele ouvir. Então, tem que se criar algum vínculo. E a Fernanda não é burra, como eu falei para vocês. Então, ela vai criando os vínculos e os vínculos estão certos.
Não tem nada de errado. E ela vai criando os vínculos, ela vai mostrando às pessoas, veja, isso tem a ver com a sua história também. Porque é a história do mundo na década de 70, porque é a história da Guerra Fria. E eu queria mostrar para o público americano que a Guerra Fria nos Estados Unidos foi uma coisa e no Brasil ela tem essas implicações aqui que vocês estão vendo, que é a história do Rubens Paiva, por exemplo. Vamos continuar para vocês verem que aqui é só facada certa, é só no bisturi, ping-pong entre os três. So just give me the idea of what you were trying to portray, Fernanda. First, I was trying to be faithful to this great woman called Eunice Paiva, who was raised to be like the perfect housewife of the 50s. She was the great woman behind the great man. And then this tragedy happened in their lives, and she becomes a widow with 5 children. And then she goes back to law school. She reinvents herself. I think she finds who she really is after this tragedy, becomes a human rights lawyer, defender of the indigenous rights of indigenous reserves, and become this amazing woman that nobody knew, actually. And so I was trying to be faithful to her, not making a melodrama after. Muito bem. Agora nós vamos sobre a parte do melodrama, de que o filme do Walter Salles é um filme muito sóbrio. É um filme que não tem choro, ninguém chora. Em momento nenhum, não é um melodrama. Por quê? Isso é uma coisa que eles sempre enfatizam, e é isso que deixa o filme muito elegante, muito sóbrio, muito menos é mais. Muito a gente não tá aqui pra brincadeira. Muito isso daqui não é novela. Muito isso daqui é cinema pra caralho. Por quê? Porque Walter Salles disse que este é um filme da subtração. Ou seja, não é da adição, é da subtração. Rubens Paiva foi subtraído daquela família. A vida de Rubens Paiva foi subtraída de seu corpo. Seu corpo foi subtraído da família, até mesmo de um enterro, porque o corpo nunca apareceu. Então, o Walter Salles, ele opera dentro da subtração, dentro de algo foi arrancado daquela família. Então, aquela família que vivia com música, vivia cheio de amigos dentro de casa, que a casa era ensolarada, entrava muita luz do sol dentro de casa, que eles moravam na frente da praia. Walter Salles, no momento em que os militares disfarçados, né, porque tá todo mundo ali à paisana, quando eles entram na casa para levar o Rubens Paiva, as cortinas são fechadas e de fato é uma coisa que a família disse, né, de fato isso aconteceu. Não é, isso é ficção e tal. Não, eles fecharam as cortinas para que ninguém na rua visse o que estava acontecendo. Então, assim, a luz foi subtraída daquela família. Então, a luz também é subtraída do filme. O filme fica escuro. O filme que era claro, ele fica escuro. A música que sempre tocava no filme, ela é subtraída. O filme para de ter música. O próprio pai, ele é subtraído daquela família. Então, o Selton Mello, inclusive, também, ele parou de gravar, inclusive Walter Salles, isso aí é uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, mas cinema dificilmente é gravado na ordem cronológica do filme. Eu não sei porquê, gente, porque eu não faço cinema, eu não entendo por que não pode ser gravado na ordem cronológica. Porque eu paro pra pensar assim, eu, na minha ignorância, eu fico, por que não grava na ordem cronológica? Pra mim faz sentido, né? Vamos começar pela cena 1, aí a gente grava a cena 1, depois a cena 2, a cena 3. Não, eles gravam fora de ordem e depois eles vão juntando na edição. Se alguém for aqui de cinema e souber e puder me explicar, comenta aí nos comentários, porque eu não sei. Mas o Walter Salles, ele fez a opção de gravar de forma cronológica justamente para que houvesse um impacto dentro dos atores. Para que houvesse um impacto dentro do set de filmagem, para que todo mundo sentisse falta daquele pai que foi gravando do início até o momento em que ele é subtraído. E a partir do momento em que ele entra naquele carro, nenhum outro ator mais vê o Selton Mello, porque o Selton Mello é o último dia de gravação dele, não volta mais no set de filmagem. E o set de filmagem continua nos outros dias, vários, com as crianças e com a Eunice Paiva, que é a Fernanda Torres. Então todo mundo sente aquilo dali, é como se calasse fundo dentro de todo mundo, aquela subtração. Por isso que o filme não tem melodrama, inclusive Fernanda Torres falou que em algumas cenas ela disse que chegou a chorar. E que o Walter Salles na edição foi lá e cortou. Tá? Ele cortou a cena, não botou. Então tem cenas em que ela chorava e ele foi lá na edição e disse, não, isso não vai entrar. Este é um filme da subtração, esse é um filme de algo que foi arrancado. Até as lágrimas não rolam. Porque o sofrimento aqui dentro ele é muito cru, nu, cru. É terrível, é brutal, é um negócio... E é inclusive uma coisa que a Fernanda vai dizer nessa entrevista.
ela vai correlacionar como isso é uma história grega, é uma tragédia grega que está acontecendo ali dentro. Inclusive porque a própria Eunice, ela também percebe desde o início do filme os perigos que o marido está correndo, que a família está correndo. É como se fosse uma vidente nas tragédias gregas, aquelas pessoas que conseguem prever o futuro e vivem amarguradas com aquilo, né? Vivem tensionadas e ansiosas com aquilo. E depois, quando a tragédia de fato acontece, elas têm que viver a tragédia. Então vamos continuar. Out of her life. You see, that's something that me and Walter, I think we said we have to be faithful to her righteousness. Yeah, I mean, and it seemed that you absolutely were. It was we'll get into that highly controlled, dignified performance you put on, as you say, not melodramatic. But I'm really interested, Walter, because, you know, as we see what's going on in the world right now. As we see what is going in the world right now. Mais uma vez, Cristiane Amanpour fazendo uma relação com o que os Estados Unidos está vivendo. E não só com os Estados Unidos, mas com a ascensão da extrema-direita no mundo como um todo. Vocês estão vendo as eleições aí na Alemanha. Na Alemanha, hein? Vocês sabem o regime que tem na Hungria com Orbán. Então, assim, ela está fazendo uma relação, ela está dizendo, olha como esse filme é importante para o mundo que estamos vivendo agora. É como se ela estivesse dizendo que essa entrevista daqui saiu ainda no período de votação do Oscar. Ou seja, a votação ainda estava aberta. É como se Cristiane Amanpour estivesse dizendo para os votantes do Oscar, vejam como esse filme é um alerta. Veja como esse filme é importante para o mundo que estamos vivendo agora, a política que estamos vivendo agora, no mundo como um todo, nos Estados Unidos sobretudo. E no Brasil, então, que se descobre tentativa de golpe de Estado, com tentativa de assassinato. Percebam o quanto que este filme é importante. Ou seja, votem nesse filme como o melhor filme estrangeiro. Votem nessa mulher como melhor atriz. Quem sabe votem nesse filme até mesmo como melhor filme, não sei. In many countries, even in democratic countries, what happened to Ruben Paiva, the heroine's husband, was essentially an anti-communist witch hunt purge. Olha essa cara da Fernanda Torres. Essa cara da Fernanda Torres é impagável. A Fernanda, ela é impagável, cara. Porque a Cristiane Amanpour tá dizendo assim, olha, isso foi uma caça às bruxas, de um anticomunismo que foi uma caça às bruxas. De fato. E os Estados Unidos, gente, ele também viveu coisa mais ou menos semelhante. Embora ele não tenha vivido uma ditadura nesse período da Guerra Fria, ele não viveu uma ditadura, sobretudo não foi nem ditadura nem militar. Mas apesar disso, mesmo em seu momento democrático, ele vivia um momento democrático, né? E foi isso que ela falou aí, mesmo na democracia e tal. Os Estados Unidos viveu também a sua caça às bruxas. Porque, como eu falei pra vocês, era a Guerra Fria. E vocês conhecem o macartismo que existiu? Pesquise! Coloque no Google para você saber o que foi o macartismo. Então, os Estados Unidos também tem essa cicatriz. Os Estados Unidos também tem essa ferida. Que ferida é essa? Inúmeros americanos, democratas, inúmeros americanos que foram importantes para a história política dos Estados Unidos, para a história democrática dos Estados Unidos. Pessoas que eram importantes para a comunidade onde eles viviam. Pessoas que foram caçadas porque foram ditas como comunistas. E não é... Gente, não eram. Se elas fossem um pouquinho mais à esquerda, comunista! Pregada de gente que perdeu o emprego. Uma pregada de gente que teve que abandonar a política, inclusive, porque houve o macartismo, tá? Que perseguiu essas pessoas. Cara, Charlie Chaplin, que fazia o Carlitos aí, que vocês conhecem, Charlie Chaplin, do cinema preto e branco. Ele também viveu o macartismo nos Estados Unidos, também foi acusado de ser comunista, e não era. Mas assim, é um exemplo para vocês verem que foram artistas, políticos, todo tipo de gente, professores, que foram acusados de serem comunistas e foram perseguidos. Então a cara da Fernanda Torres é uma cara de alguém, olha essa cara assim de... É uma cara de quem conhece o macartismo, sabe o que foi essa caça às bruxas, sabe o que foi esse anticomunismo nos Estados Unidos e sabe que a ditadura no Brasil tem algo desse macartismo. Por quê? Porque é justamente um período ditatorial no Brasil em que, ai meu Deus, iam dar um golpe comunista no Brasil, o Brasil ia ficar comunista. Nós evitamos o comunismo no Brasil.
Aí se persegue, aí Rubens Paiva, você não é mais deputado, você é caçado porque você é comunista. Não era. Não era. Aí o cara é caçado. E como se não bastasse, por entregar cartas a familiares de pessoas perseguidas, ainda por cima é morto. Tem lá no meu vídeo anterior, tá? Assista. Então, assim, a cara da Fernanda dá até vontade de botar aqui numa velocidade mais baixa, só pra vocês verem a cara da Fernanda Torres nesse momento daqui, porque é maravilhoso. Was essentially an anti-communist witch hunt purge. What made you want to do this story? Well, there were many layers. A cara dela, ela olhou. A cara dela. Ela olhou assim pro Walter, assim, tipo... Do tipo, vai, fala. O bate-bola tá incrível, né? Então, assim, o bate-bola é assim, tem coisa que eu falo, tem coisa que você fala, tem coisa que Cristiane fala. O bate-bola tá assim. Cada um faz a sua parte e ela chega a tá rindo aí, tipo, vai, fala. E aí agora o Walter vai dar o showzinho dele também, que vocês vão ver também. Vou botar um pouco mais rápido aqui, senão a gente não termina hoje, é verdade? Vamos botar aqui um pouco mais rápido, peraí. But I think that the common idea was to offer. Gente, então olha só, quando ele fala que esse filme tem muitas camadas, e é justamente isso. Isso aí eu já falei pra vocês naquele vídeo anterior que eu falei pra vocês sobre o filme, né? Ainda Estou Aqui, inclusive, é um título de muitas camadas. Por que muitas camadas? Porque falei pra vocês que o Marcelo Rubens Paiva, que é filho da Eunice, quando ele escreveu esse livro, qual era uma das camadas que ele quis escrever esse filme? Minha mãe está com Alzheimer, né? Porque Eunice Paiva estava já bem avançado no Alzheimer. Então ela estava esquecendo já grande parte da história dela. E essa história brutal que vocês estão vendo aí, né? E ele sabia que a mãe, assim, por mais que o pai é quem era muito falado. O deputado Rubens Paiva sumido até hoje, ninguém sabe onde é que tá o corpo, que a ditadura matou e que não sei o quê. Então, assim, o pai dele, claro, é a vítima maior, né? É a vítima, foi o que teve pena capital, né? E ainda por cima torturado. É óbvio. Mas o Marcelo também sabia que a maior heroína dessa história é a pessoa que ficou viva, aguentando o rojão. Quem foi a pessoa que ficou viva? A mãe dele, que teve que aguentar a perda do marido, que teve que criar esses cinco filhos, teve que viver esse luto, que teve que manejar o luto de filhos em idades diferentes. Né? Uma das razões também para que ela não converse com os filhos sobre o assassinato do marido, porque tem filhos que já estão assim, com 18 anos de idade, quase entrando na casa dos 20, mas tem filhos que são crianças pequenas. Como é que você vai dizer isso para um filho, né, uma criança pequena sua que você tem em casa? Seu pai foi torturado, morreu torturado e esconderam o corpo dele em algum buraco aí que a gente não sabe onde é que é. Então, assim, ela tem que ir manejando a inocência dos filhos também. Outro fato também de que ela não contava, não só por essa questão emocional dos filhos que ela tem que ir manejando, mas também pela segurança dos filhos, que vocês sabem que criança fala as coisas. Se você conta uma coisa para as crianças, depois ela dá com a língua nos dentes, conta para algum amiguinho que vai contar para uma outra pessoa, lá. E aí a Eunice Paiva é presa de novo, porque ela foi presa, né? Aí ela é presa de novo, ou algum dos filhos dela mais velho é preso também, ou até as crianças são presas. Que história é essa aí que vocês estão contando, lá? Então, assim, até para a segurança das crianças, ela também não contava. Então tem uma questão emocional de preservação de inocência e do emocional das crianças, mas há também um fator de segurança da família como um todo. Até porque os pais da Eunice, né, os avós dessas crianças, ainda são vivos também. Então, assim, percebam as camadas. Calma que eu nem comecei nas camadas. Se você aí já viu meu outro vídeo sobre camadas aqui, me desculpe. Mas para quem tá chegando aqui agora, tem que entender o nível de camadas que tem Ainda Estou Aqui. Então, muito bem. Eunice está perdendo a memória dela porque ela está com Alzheimer. E ela está esquecendo toda essa história. Só que Marcelo Rubens Paiva também está vendo no Brasil uma galera que pede a volta da ditadura. Uma galera com um cartazinho na rua dizendo volta do AI-5. Então, assim, parece que é um Alzheimer na população brasileira como um todo. Parece que tá todo mundo esquecendo o que foi que o país viveu. Então o Marcelo Rubens Paiva faz um paralelo sobre o Alzheimer da mãe dele, toda essa história que a mãe tá esquecendo, no momento histórico que o Brasil, quando ele escreveu esse livro, né, o momento histórico que o Brasil estava vivendo, que parecia que estava todo mundo numa amnésia coletiva,
pedindo ditadura militar, pedindo AI-5, pedindo a intervenção dos militares no governo. E a mãe dele, por mais que estivesse com Alzheimer, por vezes, quando o pessoal tava ali lidando com a vida do lado dela, mas sem prestar muita atenção nela, porque ela, assim, ela tá muito ausente. Ela é como se fosse só um corpo vazio, né? Que ela não prestava atenção mais em nada, não interagia mais com nada, e a vida em volta dela vai acontecendo, né? E você às vezes tem que levar ela daqui pra lá, de lá pra cá, porque tem que dar comida pra ela, tem que botar na cama, que tem que fazer as coisas, tem que dar banho nela, tem que viver. E a família ao lado vai vivendo também. E tinha momentos em que ela olhava pro Marcelo e dizia: eu ainda tô aqui. Ou seja, ela estava muito, muito ausente, mas tinha momentos em que ela voltava. Tinha momentos em que ela lembrava para ele que eu ainda estou aqui. Isso é uma coisa muito bonita, sobretudo para quem vive com pessoas com Alzheimer dentro de casa, né? Porque você meio que perdeu aquela pessoa em vida, mas tem momentos em que a pessoa volta. E você fica, você ainda tá aqui, e aí a pessoa vai embora de novo. Olha que pesado. E de repente, em algum momento, um momento que você não espera, eu ainda tô aqui, aí você fica, mãe, você ainda tá aqui, e ela vai embora de novo. Então você traça esse paralelo bonito de uma história familiar, de uma mãe que tá indo em vida, né? De uma mãe que já se foi, uma mãe que morreu em vida pelo Alzheimer, mas que volta e ela ainda tá aqui. Essa é uma das camadas, e correlacionada com essa história de que o Brasil também estava vivendo a sua amnésia, o Brasil também estava aí com seu Alzheimer, correlacionado com isso. Como se não bastasse isso, nós sabemos que Rubens Paiva ainda está aqui. De que forma? Rubens Paiva ainda está dentro dela, tanto é que na cena final do filme, se você não viu o filme aí, não tá querendo spoiler, problema é teu, tá? Mas na cena do final do filme, quando aparece a foto do Rubens Paiva na televisão, e ela olha para o marido, você percebe que é esse momento em que ela volta, do ainda estou aqui, né? Ou seja, Rubens Paiva ainda está dentro dela. Rubens Paiva ainda está dentro dos filhos. A democracia ainda está aqui. É outra camada. Sobretudo no momento, mais uma vez, volto a falar para você da tentativa de golpe que houve no Brasil. Então, assim, a democracia ainda está aqui. A luta pela democracia ainda está aqui. Essas são camadas, vejam, camadas duras, né? Mas camadas muito bonitas. Mas há outras camadas também, camadas não tão bonitas assim. O golpismo ainda está aqui, tá ou não tá? Olha ele aí. Aí quebrando o Congresso, quebrando o STF, quebrando o Palácio do Planalto. O golpismo ainda está aqui. A extrema-direita ainda está aqui. A força bolsonarista ainda está aqui. A ameaça ainda está aqui. O trumpismo ainda está aqui. Então, gente, o número de camadas ali dentro é muito grande, o número de interpretações ali dentro é muito grande. Então, o filme serve para o momento político que a gente está vivendo. E é por isso que eu acho que ele tem chances, hein, gente? Vamos aguardar dia 2, mas eu acho que ele tem chance. Vamos continuar, que se deixar eu falo aqui pela minha vida todinha. Existe uma outra questão também, e também relacionada ao Trump, que é a deportação em massa que ele prometeu fazer. E a gente sabe que grande parte dessa deportação vai ser de latinos, né? Então, se a Fernanda Torres ganhar o Oscar de melhor atriz, ou seja, se os votantes quiserem votar nela, mais uma vez eu reforço, é por causa tanto da qualidade técnica da interpretação dela, do fato de que ela é muito boa atriz, mas também poderia ser um recado para ele de que nós votamos na única latina que está concorrendo a esse Oscar. Pode também ser mais uma resposta a ele, ou seja, mais uma vez o Trump talvez entregando um Oscar na nossa mão. Quem sabe? Não sei. Tô aqui apostando com vocês. Agora, sobre a possibilidade da gente ganhar os 3 Oscars, ou seja, melhor filme internacional e também o melhor filme do ano, só houve um único precedente, só houve uma única vez que isso aconteceu, ou seja, de que um filme ganhou o Oscar de melhor filme daquele ano, mesmo sem ser em língua inglesa, né? Ou seja, um filme falado em outra língua, com o Parasita, né? Que é um filme da Coreia do Sul, por sinal, um filme muito bom, aconselho. Depois eu posso fazer também uma resenha dele aqui. Então, Parasita ganhou melhor filme internacional
e melhor filme do ano, tá? 5 anos atrás. Quem sabe a gente venha conseguir essa façanha também. For the reconstruction of memory of that family, you know, of the story of that mother and father and their 5 children who happen to be close friends of mine in real life. Outra coisa que o Walter sempre gosta de frisar muito, e realmente isso é muito bonito e muito raro no cinema também, né? Essa história que ele tá contando, primeiro, o Oscar adora premiar história de pessoas de verdade, que viveram de verdade, né? Então, assim, o Oscar adora dar prêmio para filmes que são baseados em histórias reais, tá? E esse é um caso. Então, assim, olha aí uma possibilidade de Oscar aí. Como se não bastasse, o próprio diretor do filme tem uma relação com essa família, com essa história. Ele foi uma das crianças, Walter Salles foi uma das crianças que frequentava essa casa. Eu disse pra vocês naquele vídeo anterior que eu falei sobre o filme. E isso é uma outra coisa que o pessoal da academia fica maravilhado. Fica, nossa, que bonito! Nossa, quantas camadas! Nossa, como deve ter sido emocionalmente difícil pra você fazer! Os americanos gostam disso, a academia do Oscar gosta disso, mas vamos aguardar dia 2 para ver o que vai acontecer. Vamos lá! And also rebuild collective memory, the memory of Brazil in... Olha aí o que ele está dizendo, mais uma vez aquela correlação que eu falei para vocês, né? Que o próprio Rubens Paiva fez com o livro e ele está fazendo com o filme também, né? Ou seja, ele está reconstruindo a memória daquela família, mas ele também está reconstruindo a memória daquela época da história do Brasil. Ou seja, para que o povo brasileiro não se esqueça daquilo. E para que não saia na rua igual uns idiotas pedindo a ditadura militar de novo, pedindo o AI-5 de novo, pedindo a intervenção militar de novo, porque certamente se está pedindo isso das duas uma. Ou é muito ignorante, não sabe de nada do que está pedindo, tá certo? Ou é mal intencionado mesmo. E às vezes mesmo os mal intencionados também se dão muito mal, né? São aqueles que perdem a intervenção militar, pedem, né, uma força bruta da militar, e aí quando a polícia vem bater em cima deles, eles ficam, ai, a ditadura que nós estamos vivendo, expulsaram a gente daqui com cacetete. In that time, you know, and the film is based on a book written by the youngest kid of the... Outra coisa que eles adoram, né, o filme é baseado num livro escrito por uma daquelas crianças, né, filha daquele pai que foi subtraído da família. Family, and it's an extraordinary book that allowed us to offer this reconstruction of this history that we thought was pretty much a reflection of our past, and little by little we understood that it was also a film about our present as the zeitgeist started to change. Olha aí, é isso que eu queria mostrar pra vocês, né? É isso que eu acho que talvez o Trump dê o Oscar pra gente. Ele tá falando, olha, eu fui construindo um filme para poder falar sobre o passado do Brasil, para que as pessoas no Brasil não se esquecessem daquilo, não ficassem falando merda. Para que as pessoas entendessem o passado que nós vivemos. Mas, à medida que o clima que o nosso clima político mudou, olha o que ele tá falando aí, eu comecei a perceber que aquele filme também era sobre o hoje, não era sobre o passado. E era sobre o hoje do Brasil, e a Christiane Amanpour tá dizendo pro público americano, e é sobre o hoje dos Estados Unidos também. E é sobre o hoje do mundo também. Então, assim, olha, sinceramente, eu acho assim que a sorte está sorrindo para esse filme. Eu acho que a sorte nunca sorriu tão facilmente para um produto cultural brasileiro como esse daí. Sobretudo para o cinema nacional. Nunca vi a sorte sorrir tão, pegar assim no colo, assim, sorrir assim na tua cara, assim, ó. Nunca vi. Porque o número de coincidências não tá brincadeira, não. Sinceramente, acho que poderemos, quem sabe, ganhar mais de um Oscar. I think that this is what truly united the whole crew and actors. We had the impression that we were doing a film that was for today, and not only a film looking towards the past of. Ou seja, acabamos percebendo que fizemos um filme para o hoje e não só para falar sobre o passado. Okay, so that's super interesting. I just want to go a little bit further into it before getting to the first clip. Fernanda, what does that mean to you in terms of it being the zeitgeist of the moment? Brazil is a democracy now, although it did have that 26 years of military dictatorship. And your parents, I understand, were not only artists, but were subject to censorship and fear and the rest. Tell me what you remember about that. Well, I think I learned the word censorship, even like was a mama, papa censorship, because they were so afraid, not afraid, they were theater producers, and before the opening, for instance, of a play, they had to do one session for the censor, and the censor could forbid the whole play, could cut.
Então, Fernanda tá falando aqui, gente, mais uma vez com o inglês muito bom dela. Walter Sally também, né, gente, que fala muito bem inglês porque estudou na Universidade do Sul da Califórnia. Vocês estão vendo aqui, né, que eu botei aqui o perfil dele da Wikipédia, tá? Walter Salles nasceu no Rio de Janeiro, mas tá na Universidade do Sul da Califórnia. That was a constant problem for them. My father had like plays, a musical by Chico Buarque, totally. Então a Fernanda está dizendo aí com o inglês muito bom dela, de que na época da ditadura havia a censura, então as peças de teatro, elas tinham que passar por um censor antes. O censor assistia a peça antes de todo mundo e se ele não gostasse de alguma parte, ele mandava cortar aquela parte ou mesmo a peça toda, tá certo? Então assim, como a mãe e o pai dela eram atores de teatro, eles falavam muito, o censor, a censura, cortou isso, cortou aquilo, cortou tudo. Então assim, Fernanda tá dizendo que desde que ela é muito criança, que ela conhece censura e que ela conhece o que é viver numa ditadura. Forbidden. So this was like the common thing, but also we had like friends who were taken from home, just like Rubens Paiva. So I remember that pretty much. And then now what we saw, it was again this kind of witch hunting for communists. Everybody was a communist suddenly. It was a strange. Outra coisa que ela tá falando aqui, tá fazendo referência. Vocês lembram que na época do governo Bolsonaro, até hoje em dia, né, gente? Até hoje em dia, as pessoas que se dizem bolsonaristas, se você é um pouco de centro-direita, comunista. Já dizem que você é comunista. Se você for de esquerda, você é comunista. Time again, and that's why Marcelo Rubens Paiva wrote the book, because his mother was having Alzheimer and beginning to forget, and he thought that the country also was starting to forget about what did it mean to live in a dictatorship. Mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, né? Ele escreveu o filme, o Marcelo Rubens Paiva escreveu esse paralelo no livro entre a perda da memória da mãe e a perda da memória do povo brasileiro sobre o que é viver numa ditadura. So it's a bridge between that time and now, you see? Exactly, and I guess you did on purpose. You use that memory idea by looking through photos a lot, collecting memories, talking, etc. So I want to play the first clip that we have, which is essentially, yes, the dictatorship is there, but it's at the very beginning, and you are having a nice family day on the beach, and then there's a sort of a sinister background. Here we go. Não, deixa eu Vamos lá. Atenção, todo mundo pronto? Vamos lá. Ninguém sério não, hein? Vai. Atenção. Abaixa a dentadura. 1, 2, 3 e... Que eu acho muito legal, que tem muita gente que não percebe, talvez os americanos também não percebam esse tipo de piadinha, mas o Celton Mello, ele falou, atenção, abaixa a dentadura, aí todo mundo ri e tal. Ao invés de falar abaixa a ditadura, que era uma frase comum naquela época, ele brinca, abaixa a dentadura, aí todo mundo ri e tal. Acho que o americano não pega isso. So, Fernanda, that scene ends with you catching a glimpse and focusing on the military vehicles. I want to ask you, though, Walter, because you made a choice to portray this family in a way that the parents, particularly Eunice, played by Fernanda, tried to protect them as much as she could, these children. They asked questions. They wanted to know where their father was. But she never told them, really, except the oldest one. And I kept feeling, when is this going to stop? I mean, because I felt that the kids were getting anxious because they weren't being told the truth. Was that a commentary on the truth at the time, or just a very... Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês, né? De por que Eunice Paiva não comenta com as crianças do que aconteceu com o pai, não conta a verdade, aquilo que eu falei pra vocês. Existe uma proteção emocional, ou seja, the parent is parenting, tá? Ou seja, ela está sendo o adulto na sala, Eunice ela tá sendo mãe. Então ela tá protegendo emocionalmente aquelas crianças, tá? Sobretudo as mais novas, né? Porque as mais velhas você pode fazer uma crítica àquela mãe e dizer assim, pô, peraí, como é que você não tá conversando com seus filhos e contando a verdade, né? Mas em relação às crianças mais novas, a proteção emocional é muito evidente, ela tá sendo mãe, você tá sendo protetora, né? Agora, há também uma proteção não emocional, mas uma proteção física da vida daquelas crianças e da vida dos outros membros da família. Porque se aquelas crianças dão com a língua nos dentes, outras pessoas da família podem vir a morrer, tá? Então, assim, o clima na época era pesado e era por isso que não se falava muita coisa. Protective mother. I think both. The scene that you just showed is like a Greek omen to me, because Eunice is the only person in that group that realizes that something is out of order, that the military trucks are passing, and therefore announcing something that is not comfortable. And for me, that family was a family that lived with that intensity as a form of resistance during the military dictatorship. So the film was really about how that life was robbed when the father is taken away, and the mother has to face the tragedy of
dealing with a loss. How can you deal with a loss? You either are subject to it or you try to overcome it. And she did try to overcome it. But she ultimately embraced the possibility of life. You know, it's a very life-affirming decision that she made. Isso também é muito bonito que ele fala, né? De que quando uma desgraça acontece na sua vida, existem duas opções. Ou você cai no buraco, né? Ou você opta pela vida, né? Você opta pela felicidade e opta pela vida. E assim, é óbvio que ela tá sofrendo. É óbvio que ela internamente tá chorando e deve chorar sozinha no banheiro sem que ninguém veja e sem que a câmera filme, né? Isso é muito evidente. Mas ela optou por vencer, optou por sorrir, optou pela felicidade, né? Ela optou pela vida. E é por isso, inclusive, que tem uma das cenas mais célebres do filme em que o fotógrafo da revista que quer contar a história daquela família, ele fala, dá pra fazer uma foto mais triste? E, né, ou seja, não queria que ninguém na família aparecesse sorrindo. E ela fala, não, pode sorrir, nós vamos sorrir, pode sorrir. E fala para as crianças sorrirem. Todo mundo sai sorrindo na foto, né? Então, assim, se por acaso a ditadura militar queria que nós estivéssemos aqui chorando, acabado, minha vida acabou, minha vida não acabou, amor! Aqui nós vamos sorrir, tá certo? A gente tem a nossa tristeza, que foram vocês desgraçados que produziram, né? A gente tem o nosso luto, que foram vocês desgraçados que produziram. Mas aqui as crianças estão indo para a escola, aqui as crianças continuam indo à praia, fazem balé, fazem curso de inglês, tá certo? Vão na casa dos amigos, tá? Aqui as crianças estão sorrindo, aqui nós seguimos vivendo e lutando da forma que dá para lutar, né? Resistindo da forma que dá para resistir. You get the whole story of your feelings, your pent-up emotions. You don't yet know, you haven't been told officially that your husband is dead. How did you prepare for that scene and how did you internalize her? There are many scenes. That's wonderful because Eunice has 5 children. So she cannot sit and cry. She's not allowed to do it. It's a Greek figure. It's a Greek mother. She faces... Isso é muito legal também, que ela cita aqui, que eu falei pra vocês, né, da tragédia grega. Ao correlacionar essa história com uma tragédia grega, vocês sabem o que são as histórias gregas, né? Ela se torna universal. Então, assim, vocês percebam que o Walter Salles está sorrindo para ela, porque ele tá assim... Pô, cara, bate-bola bom aí, hein? Porque a Fernanda tá dizendo um negócio que ele adorou, que é o quê? Quando ela correlaciona a história com uma tragédia grega, é que essa história desse filme, o filme que ele fez, é um filme universal. É um filme que qualquer pessoa no mundo todo pode assistir e se correlacionar com aquilo, se relacionar com aquilo, entender aquilo, se ver naquilo. E, ou seja, é então um filme muito passível de ganhar um Oscar, porque é uma tragédia grega. Porque é um filme universal, embora esteja sendo falado em português, embora seja uma história muito particular do Brasil, embora faça parte aí dessa Guerra Fria que eu falei pra vocês, mas ainda assim é uma história, uma tragédia grega. Tragedy, and the only way for her to move on and to raise those children and to save their innocence in a way is to just say, smile and move on. And I never worked with it because normally as an actor you want to show emotions. And in the case of Eunice, you have to restrain them. And the power of it is that the audience sits in the bottom of the chair like, please, do something. So there is some... Ela é muito boa, né, cara? A Fernanda é muito boa, porque ela é muito expressiva, né? E ela falando, mais uma vez ela falando daquilo, né, que o filme trabalha na subtração, então de que ela não podia mostrar emoções, ela tinha que subtrair emoções, até porque as crianças também não podiam ver aquilo tudo, né? E aí ela fala que como ela não pode passar por aquilo, sofrer aquilo, é a audiência no cinema que fica na beira da cadeira, assim, do tipo, sentindo o que ela não pode sentir. E quantos relatos aí que vocês viram de gente que sai chorando do cinema e tudo mais. Eu também fiquei muito emocionada com a cena da menininha. A menininha, quando olha pra casa vazia, eu fiquei, puxa, tadinha daquela criança, cara. Ali eu senti muito. E essa cena daí que tá aparecendo aí, que é a cena da sorveteria, essa é a cena, sinceramente, pra mim, passível de ganhar o Oscar. Talvez venha muito dessa cena. Essa cena daí é muito, muito, muito pesada, porque é a única cena em que ela quase chora, mas nem ali ela chora, tá certo? Mas ali ela vê a felicidade das pessoas na sorveteria, das famílias, ela lembra da felicidade dela, que ela ia muito com o marido ali, as crianças, e ela percebe que aquilo acabou de verdade, até porque foi nesse dia daí da sorveteria que contaram pra ela que o marido dela morreu, que tá morto. Então ali ela percebe, é nessa sorveteria que ela percebe que esse tipo de felicidade que ela tinha numa família completa, essa felicidade se foi. Ela vai ter que viver
outras felicidades, né? Do tipo estudar, que ela foi fazer faculdade, ela se tornou advogada, ela foi defender direitos indígenas, ela vai ter a felicidade de ver os filhos crescerem, de ver os filhos se formarem, de ver os netos nascendo. São outras felicidades que você vai ter que ir buscando na vida, do tipo, sorriam, nós vamos sorrir. Mas essa felicidade daí, ó, essa daí, ó, que ela antes tinha, que é da família completa, essa ela percebe aí na cena da sorveteria que essa ela não vai ter mais. E é uma cena realmente muito bonita. Essa daí é muito bonita. E é a única cena em que Walter Salles, para rasgar a gente, coloca uma música bonita, tá bom? Something that the audience feels with you. You are not feeling and showing them. They are feeling for you. And I think this is very close to Greek tragedy. And about not telling the children. How can you tell a child that your father was tortured and killed by the state? It's something unbearable. So that's why the story is so powerful. It's a normal family, but facing something like Antigona, something in the size of a Greek destiny, a Greek tragedy. And that's what's so powerful for me in the movie. Yeah, you mentioned Antigone, exactly. Even after this film was released, evidence came of, plots against your current president, Lula, trying to bring back Bolsonaro. It's very immediate, this stuff, right? Yeah, it took us 7 years to do the film, 7 years to be on your program, and we're so proud of it. It's the peak. It's the peak of our journey, but Isso é muito legal, porque eles estão dizendo pra ela que eles passaram muito tempo pra gravar o filme, né? E eles brincam com ela, falam no governo Bolsonaro, ela mesma fala, nossa, mas assim, é aquilo que eu tava falando pra vocês, né? As coincidências são muito absurdas, muito bizarras. É aquilo que eu falei pra vocês, é como se fosse a sorte sorrindo para esse filme, né? E aí eles brincam dizendo, nossa, de toda essa jornada que a gente vem tendo, que a jornada deles tá barra pesada, né? Vir no seu programa foi o pique, né? O auge, assim, da jornada deles, né? E assim, esse vídeo aqui já tá longuíssimo, mas eu queria terminar esse vídeo daqui falando pra vocês o seguinte, será que nós vamos ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro? Será que nós vamos ganhar o Oscar de melhor atriz? Será que nós vamos até mesmo ganhar o Oscar de melhor filme do ano? Ou melhor filme? Será que vamos ganhar 1? Será que vamos ganhar 2? Será que vamos ganhar 3? Será que não vamos ganhar nenhum? Pode acontecer. Todo tipo de combinação pode acontecer. A gente pode ganhar 0 Oscars. Mesmo com a sorte sorrindo, mesmo com essas coincidências todas. Porque outras coisas podem estar correlacionadas aí dentro. Porque o filme é falado em português. Porque a Netflix botou um caminhão de dinheiro em Emília Pérez. Embora a gente saiba que Emília Pérez tenha todos os problemas do mundo. Mas tem um caminhão de dinheiro ali dentro, né? Então, assim, por diversas razões, pode ser que o filme não ganhe Oscar nenhum. Ou pode ser que ganhe 1, ou pode ser que ganhe 2, ou pode ser que ganhe 3. Ou pode ser até que perca de melhor filme estrangeiro e ganhe de melhor atriz, por exemplo. Quem sabe ganha até melhor filme sem ganhar os outros. Imagina as combinações absurdas que podem acontecer. Eu, se fosse apostar dinheiro numa combinação, eu diria melhor filme estrangeiro. Esse daí sim, é o que eu acho, tá? Agora, outras combinações malucas podem acontecer, inclusive ganhar Oscar nenhum. Porém, contudo, todavia, devo dizer pra vocês que esse filme já ganhou. Já ganhou o quê? O Oscar ainda já ganhou tudo que ele podia ganhar. Por quê? Porque esse filme fez com que o STF... Gente! Este filme fez com que a investigação sobre o assassinato do Rubens Paiva voltasse à pauta no STF. Isso é o melhor prêmio, isso é a melhor coisa que esse filme poderia conseguir. Porque, são coisas concretas, não é uma coisinha na mão da pessoa. Eu ganhei aqui um boneco dourado na mão da Fernanda Torres ou na mão do Walter Salles. Obrigada! Thank you very much, the Academy, for the Oscar. Não. Isso é uma realidade concreta na política do Brasil. O STF vai voltar a investigar o assassinato do Rubens Paiva e pode implicar penas. Aí você vai dizer, Neida, a maior parte das pessoas que assassinaram Rubens Paiva já está morta. E quem está vivo, os poucos que estão vivos, tem muita idade. Não quero saber. É o nome deles na história como culpado, julgado e culpado. Há não sei quantos anos de prisão, há não sei quantos anos daquilo outro. Outra coisa... As filhas e netas aí ganhando... Vocês não têm noção da quantidade de dinheiro, porque esses militares aí que participaram,
Eles continuaram ganhando o soldo deles, né? O salário deles. Essa gente que agia contra os brasileiros. Que agia no assassinato, nesse nível de bandidagem, né? E que os seus descendentes estão aí ainda recebendo benefícios financeiros. Pode ser que o STF venha cortar isso. Então, assim, esse filme, mesmo que... dia 2, domingo, 2 de março, pode ser que não venha Oscar nenhum. Pode ser que não venha Oscar nenhum, mas esse filme já ganhou. Esse filme já ganhou. O assassinato do Rubens Paiva vai voltar à pauta do STF. Tá certo? Assim como a própria lei da anistia também está sendo rediscutida no Brasil. Então eu acho que Ainda Estou Aqui já fez muito pela história política do Brasil, pela história da ditadura no Brasil, pela história dos perseguidos políticos no Brasil. Ele já fez muito, ele já ganhou muito, tá? E a Fernanda, então, essa daí já ganhou muito mesmo. Celton Mello aí tá gravando Anaconda, gente, com os amigos dele de Hollywood, tá? Ele tá assim vivendo, encontrou Champagne, cara. Champagne disse na lata dele, na cara dele, porra, me emocionei com o pai que você fez. Aí o Celton se emociona, porra, cara, Champagne, amo você, cara, e você tá dizendo que se emocionou, assim, o que eles ganharam, o número de gente que eles admiram profissionalmente e que disseram pra eles, puxa, admirei o que vocês fizeram, olha as conexões que se formaram, tá? O Celton tá nas nuvens, a Fernanda tá nas nuvens, o Walter tá nas nuvens, Fernanda Montenegro tá nas nuvens. Fernanda Montenegro disse, que coisa mágica eu viver até quase os 100 anos de idade para ver a minha filha consagrada desse jeito. Sabe, é um negócio. E outra coisa também, olha, como eu falei pra vocês, são tantas as camadas, mas tantas as camadas. Fernanda Torres com quase 60 anos de idade, 59 anos de idade, gata daquele jeito, com aquele corpo, também malhada, né? A mulher malha, a mulher faz todo tipo de exercício físico, faz dieta, a mulher toda... E toda bonita nessas roupas todas que eu falei pra vocês. Eu tenho uns vídeos aqui, gente, das roupas todas que ela tá usando. E assim, ainda sensual. Tem uma cruzada de perna que ela dá em uma das entrevistas no Santa Barbara Film Festival. Ela dá uma cruzada de perna assim, ela mostrando assim que, olha, já passei pela menopausa, né? Porque ela tá com 59, né? E tô aí pra caraca. Vou mostrar aqui pra vocês verem que não tô brincando. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Será que vai aparecer aqui? Ó, vamos ver aqui primeiro vamos ver todas as roupas que ela usou, olha isso. Chanel no BAFTA. Olha, essa outra daqui no BAFTA também, esse vestido tá bem bonito, né? Max Mara. Eu vou dizer que acho que eu mais gosto, Alexander Ercovitch, tá? Esse é um vestido legal, mas acho muito simples do Alexander Ercovitch, mas tá chique. Ela tem que ser simples também. Esse da Bottega Veneta, ela tem que ser chique porque ela tem que ser simples por causa da Eunice Paiva. Ela tem que ser condizente com o personagem, tá? Ela mesma falou, não posso ir de princesa. Eu amo esse da Bottega Veneta, adoro. Esse daí é o que eu menos gosto, eu menos gosto. Mas aquele terninho da Bottega Veneta eu acho lindo. Esse daí também tá maneiro pra caramba, cara. Também, olha, eu amei Bottega Veneta, gente, quero roupa dessa pessoa daí. Olha aí, toda vez que a Bottega Veneta é muito bom, muito bom. Esse azul marinho daí tá incrível. Né? Max Mara de novo. Essa daí da Dior. Esse da Dior eu nem gostei tanto assim, mas achei chique, tá? O último da Dior dela tá maravilhoso. Ai, que lindo esse da Chanel. Tá lindo em Roma, que ela foi de branco. A branco e preto, pra mim, é uma combinação perfeita. Eu adorei. Ai, gente! Esse belga daí que fez essa roupa do Globo de Ouro. Tava incrível. Esse Chanel também tava elegantérrima. A mulher tava elegantérrima. Tava ótimo. Olha lá, chique também. Bottega Veneta lá! Não erra. Carolina Herrera no Jimmy Kimmel. Ai, esse Chanel aí parece Matrix, não parece? Não, também tá ótima. E essa daí, essa roupa toda fechadona aí da Chanel é aquela que quando ela cruza a perna, ela tá super gata. Vou mostrar aqui pra vocês, ela cruzando a perna. Vamos ver aqui, ela chegando. Toda de Chanel, toda fechada, né? Tá fechadona, nossa! Ui, menina! Is Brazil in the house? Gente, como é que ela cruzou a perna? Vocês viram, né? Vocês viram como ela cruzou a perna, né? Eu achei um fenômeno. Deixa eu ver se... essas fotos. E as fotos?
as fotos que ela faz. Diz estar sendo a atriz mais bem vestida de Hollywood. Eu até tento não falar dela o tempo inteiro, mas a mulher está um luxo. Nessa sequência de premiações e entrevistas para divulgação do seu trabalho lá fora, a mulher está dando uma aula de vestimenta, estilo pessoal e fidelidade à sua personagem. Exatamente. Com o styling do Antônio Frajado, a maioria dos looks são pretos, mas não deixam de ser interessantes. O destaque sempre está na escolha de bons tecidos e na construção das peças. Recortes Exato. estratégicos, fendas, decotes. Muitos decotes estratégicos e fendas. Gente, Walter Salles, adolescente. Novinho. Eu vou deixar essa foto aqui com vocês. Não vou comentar, porque eu sou casada, tá? Mas vou deixar essa foto aqui pra vocês comentarem. Vocês comentem, Walter Salles, novinho. Bom dia! Toss. Tá tudo muito maravilhoso. A cruzada, hein? A cruzada de perna, hein? Ui, fechadona a roupa. Nossa, muito fechadona. E... Que isso, senhora? Que isso, senhora? Bom, minha gente, então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui nesse canal. Like no vídeo, muitos likes nesse vídeo, like em todos os outros vídeos do canal. Comentem, porque isso ajuda o algoritmo, tá certo? Vocês sabem que tudo que eu produzo pra vocês aqui no YouTube é de graça. Então o pagamento que nós pedimos nesse YouTube são os seus comentários, são vocês assistindo o vídeo até o final. Quanto mais tempo vocês assistem, melhor, tá? E compartilhem muito no Instagram, seja lá onde for, falem pros seus amigos, pra sua família, sobre esses vídeos que eu faço aqui. Voltem sempre, tá certo? Beijos, se inscrevam no canal também.